Dinossauros, lagartos gigantes, monstros ancestrais, criaturas de um mundo perdido. A gente vê eles em filmes de sucesso, em livros infantis, em brinquedos, ícones da pré-história. Quem nunca teve um Tiranossauro Rex de brinquedo, igualzinho ao do Jurassic Park? Mas será que essa imagem que a gente tem na cabeça é real? Ou só uma pequena parte da história toda? Será que você está pronto para explorar isso? Siga nosso canal e ative o sininho de notificações. E, claro, dos dinossauros. Lá pelo período Triássico Médio, entre 243 e 233 milhões de anos atrás, apareceram os primeiros dinossauros de verdade. Pense nos primeiros vovôs dinossauros. Eram criaturas relativamente pequenas, ágeis e rápidas, como o Eoraptor e o Herrerasaurus. Para você ter uma ideia, eles não chegavam aos pés dos gigantes que a gente vê nos filmes. A estrutura do quadril desses dinossauros era diferente. As pernas ficavam posicionadas diretamente abaixo do corpo, sabe? Isso permitia uma postura ereta e eficiente, diferente dos lagartos que se arrastam por aí. Essa postura única, pode acreditar, foi fundamental para o sucesso e a diversificação dos dinossauros. Imagina a vantagem que eles tinham. Com o passar do Triássico, os dinossauros começaram a se espalhar pela Pangeia, aquele supercontinente que juntava todos os continentes da Terra. Era tipo um centrão, só que de terra. No final do Triássico, por volta de 201 milhões de anos atrás, os dinossauros estavam prontos para dominar a Terra. Já pensou? O mundo era deles. O período Jurássico, de 201 a 145 milhões de anos atrás, se tornou a era dos dinossauros de verdade. A Pangeia começou a se separar lentamente, criando novos litorais e climas. E os dinossauros, bom, eles explodiram em variedade, preenchendo nichos ecológicos por todo lado, que nem mato depois da chuva. Entre os mais icônicos estavam os saurópodes, os verdadeiros gigantes do Jurássico. Imagina só, aqueles pescoçudos enormes,
tipo um prédio andando. Mas o mundo dos dinossauros não era só de gigantes, não. Tinha também uma variedade incrível de espécies menores. Essa diversidade de tamanho, dieta e forma mostra o sucesso evolutivo impressionante desses bichos, de dar inveja até no Charles Darwin. Oki ao Chuí. O final do período Cretáceo foi uma época de mudanças profundas. Imagina uma reviravolta total? Lá pelo final dos anos 70, uma equipe liderada pelo Luiz Alvarez encontrou uma fina camada de argila rica em irídio. E isso, meus amigos, apontou para um culpado de outro planeta. A busca pela cratera de impacto levou até a península de Yucatán, onde a cratera de Chicxulub foi descoberta. Imaginem só, a cratera Chicxulub, nomezinho complicado, não é verdade? Mas o impacto foi barra pesada. O asteroide tinha mais ou menos 10 quilômetros de diâmetro, enorme. E ele se chocou com a Terra com uma força absurda, tipo, explodiu tudo, liberando uma energia bilhões de vezes maior do que todas as bombas atômicas juntas. Foi como a cereja do bolo, a prova cabal, o principal suspeito do sumiço dos dinossauros. O impacto do asteroide é um vilão convincente. Mas será que foi o único responsável por essa tragédia toda? Lá do outro lado do mundo, no que hoje conhecemos como Índia, rolavam umas erupções vulcânicas gigantescas. Essas erupções ficaram conhecidas como Deccan Traps. Elas liberaram gases para dedéu na atmosfera, causando um resfriamento global e chuvas ácidas, que nem aqui em São Paulo em dia de rodízio pesado. Imagina só, um clima doido desse jeito estressou os ecossistemas, deixando a vida complicada para um montão de espécies. Será que esses Deccan Traps, já tinham deixado os ecossistemas fragilizados? E aí, os dinossauros ficaram mais vulneráveis ainda ao impacto devastador do asteroide? Talvez os dois eventos tenham contribuído bastante para essa extinção em massa, com o asteroide agindo como o golpe final, tipo um nocaute, num mundo que já estava cambaleando. Imagina o momento do impacto. Pensem bem, o asteroide atravessou a atmosfera que nem uma bala, se chocando com o mar raso da península de Yucatán. Foi como um meteoro caindo na Terra, sabe? Só que em escala muito maior. A energia liberada foi absurda, como se fossem milhões de bombas atômicas. Desencadeou megaterremotos, tsunamis gigantescos, que nem aqueles que a gente vê em filme de desastre, e um pulso térmico global. Para vocês terem uma ideia, começou um incêndio generalizado. Florestas inteiras viraram cinzas em questão de minutos. Aí, o que aconteceu? Uma longa e sinistra penumbra desceu sobre a Terra, tipo um crepúsculo eterno. Os cientistas chamam isso de inverno de impacto. O mundo mergulhou na escuridão.
E o que aconteceu com os dinossauros? Tadinhos, com a escuridão, as plantas morreram, e os dinossauros herbívoros começaram a morrer de fome. Aí, os dinossauros carnívoros, que se alimentavam dos herbívoros, também ficaram sem comida. Foi um efeito dominó. Mas não parou por aí não. Além da escuridão e do fogo, o equilíbrio químico do planeta mudou completamente, causando uma acidificação brutal dos oceanos. Imagina, a água do mar virou quase um suco de limão gigante. A teia da vida, que era super complexa e interligada, se desfez inteirinha, deixando só desolação. Foi tipo um dia do fogo na Terra inteira. Fim da linha para os dinossauros. O evento de extinção KPG foi devastador, mas a vida não foi totalmente extinta. Os dinossauros não aviários, os grandões, desapareceram completamente. O tamanho deles e as dietas especializadas, tipo só comendo alface, os tornaram vulneráveis. Geralmente, animais menores se saíram melhor, aqueles que pesavam menos de uns 25 quilos, como um cachorro médio. Mamíferos, aves, tartarugas, crocodilos, anfíbios e peixes. Esses aí resistiram à tempestade. A extinção remodelou a biosfera, criando oportunidades para os sobreviventes, principalmente para os nossos ancestrais, os mamíferos. Imagina, se não fosse por esse meteoro, a gente podia estar aqui, tipo, fugindo de um Tiranossauro Rex. Curta pausa. O fim de uma era foi o começo de outra, como quando acaba o carnaval e começa a quaresma. E como esses dinossauros com penas aprenderam a voar? Essa pergunta ainda gera muito debate, viu? Temos duas teorias principais para explicar esse mistério. A primeira, a teoria das árvores para baixo, ou arborícola. Sugere que pequenos dinossauros escalavam árvores e planavam para baixo, até que, eventualmente, desenvolveram o voo batido. Já pensou num esquilo voador jurássico? A segunda, a teoria do chão para cima, ou cursorial, propõe que dinossauros corredores usavam seus braços com penas para se equilibrar, tipo um malabarista, ou para dar impulso nos saltos, o que, com o tempo, levou ao voo. E não é que existem evidências para apoiar as duas ideias? Independentemente de como tudo começou, a evolução do voo exigiu grandes mudanças no corpo desses dinos. Os ossos ficaram mais leves, muito ocos, tipo um bambu. Isso reduziu o peso, essencial para voar. As clavículas, sabe? Aqueles ossinhos perto do pescoço, se fundiram, formando a fúrcula. A gente chama de osso da sorte. Essa estrutura é exclusiva das aves e de seus ancestrais terópodes. Ela funciona como uma mola durante o bater das asas. Mas as adaptações não pararam por aí não. Um externo grande, com uma quilha que ancorava músculos de voo poderosos. Esses músculos impulsionavam a batida das asas para baixo. As próprias asas evoluíram dos membros anteriores. Os dedos foram perdidos ou fundidos. A articulação do pulso ficou super flexível, permitindo os movimentos complexos necessários para o voo, tipo um contorcionista. As penas também se especializaram. Penas de voo assimétricas criavam sustentação. Essa transformação não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo gradual, que ocorreu ao longo de milhões de anos, mais demorado que fila de banco em dia de pagamento. Muitos pequenos dinossauros terópodes tinham algumas, mas não todas, essas características. Eles eram os intermediários nessa jornada evolutiva. Espécies como o Microraptor, por exemplo, tinham 4 asas, penas nos braços e nas pernas, sugerindo que planar foi um passo importante. Afinal, voar é uma obra-prima da engenharia natural, uma verdadeira gambiarra da natureza que deu certo. Então, onde isso nos deixa? Com uma revelação realmente impressionante. As aves não são apenas parentes dos dinossauros. As aves, dinossauros. Especificamente, elas são dinossauros aviários.
um ramo da árvore genealógica dos terópodes, o mesmo grupo que incluía o Tiranossauro Rex. Isso agora é um fato científico amplamente aceito. Os dinossauros não foram totalmente extintos. Uma linhagem sobreviveu e prosperou. As semelhanças são impressionantes, mesmo além das penas e da fúrcula, o famoso osso da sorte. As aves modernas compartilham muitas características esqueléticas com seus ancestrais terópodes não aviários. Ossos pneumáticos, ocos, pés com 3 dedos, até mesmo a maneira como seus pescoços se conectam aos crânios. Comportamentos de nidificação, como chocar ovos, também são vistos em evidências fósseis de dinossauros. Alguns estudos até sugerem semelhanças em seus sistemas respiratórios. A conexão é profunda e multifacetada. Esse entendimento redefine o termo extinção dos dinossauros. O grande evento de extinção KPG exterminou os dinossauros não aviários, os gigantes, os tanques blindados, os pescoçudos. Mas os dinossauros aviários, as aves, sobreviveram ao cataclismo. Elas eram pequenas, talvez capazes de encontrar abrigo e novas fontes de alimento com mais facilidade. Sua capacidade de voar pode ter ajudado, permitindo que escapassem dos piores efeitos locais. Sabe um jeitinho brasileiro de se virar? Toda vez que você vê um pardal, uma pomba ou uma águia voando alto, você está olhando para um dinossauro vivo, descendentes de uma poderosa linhagem antiga. Eles carregam o legado da era mesozoica para o nosso mundo moderno, ao nosso redor. É algo para se pensar? Os dinossauros não são apenas relíquias do passado. Eles são vibrantes, diversos e bem-sucedidos. Uma prova viva e incontestável do poder da evolução. A cultura pop pinta um quadro simples. Dinossauros são enormes e terríveis. Mas essa imagem é precisa? A realidade é muito mais fascinante. Vamos descascar essas camadas de equívocos juntos. Primeiro, vamos abordar a ideia de tamanho. Nem todos os dinossauros eram gigantes. Muitos eram pequenos, como o Compsognathus. E não viveram todos juntos. O estegossauro viveu no Jurássico. O T-Rex no Cretáceo. E não no mesmo lugar. A Pangeia se separou, criando habitats únicos. Dinossauros prosperaram em diversos ambientes. Outro conjunto de mitos persistentes pinta os dinossauros como criaturas lentas e de pouca inteligência, basicamente lagartos gigantes e primitivos, condenados por sua suposta falta de inteligência e metabolismo lento e de sangue frio. Essa imagem está, em grande parte, ultrapassada. A paleontologia moderna oferece uma perspectiva bem diferente, de animais dinâmicos, adaptáveis e, muitas vezes, surpreendentemente sofisticados. Vamos explorar as evidências que destroem essas ideias antigas e revelam um mundo de dinossauros mais ativo e vibrante. Considere a inteligência deles. Enquanto alguns dinossauros, como certos saurópodes grandes, tinham cérebros pequenos em relação ao tamanho enorme do corpo, isso não era verdade para todos eles. Muitos terópodes predadores, como o Troodon ou os dromeossauros raptores, possuíam cérebros relativamente grandes para o seu tamanho, comparáveis aos das aves modernas, seus descendentes. Evidências fósseis de comportamentos sociais complexos, como o pastoreio e estratégias sofisticadas de nidificação com cuidado parental, também sugerem um nível mais alto de capacidade cognitiva do que se supunha. E quanto à ideia de que todos eram de sangue frio como os répteis modernos, isso também é cada vez mais contestado pelas descobertas científicas. Muitos dinossauros, especialmente os predadores bípedes ativos e a linhagem que levou as aves, provavelmente tinham metabolismos mais rápidos. Alguns podem ter sido totalmente de sangue quente, endotérmicos, ou algo entre os dois, uma fisiologia única. As taxas de crescimento rápido observadas nos ossos de dinossauros são mais típicas de animais de sangue quente do que de sangue frio.
Isso permitiu que eles crescessem rapidamente e mantivessem estilos de vida ativos, não apenas tomando sol o dia todo, tipo lagartixas na praia. Finalmente, todos os dinossauros eram lentos e pesados. A imagem de um brontossauro vagaroso é comum, e sim, esses herbívoros enormes provavelmente se moviam com uma graça ponderada, tipo aqueles caminhões lentos na Marginal Pinheiros. Mas muitos outros dinossauros foram feitos para velocidade e agilidade. Os terópodes, com seus ossos leves e pernas poderosas, eram claramente corredores rápidos, caçadores capazes. Os ornitomimídeos, que imitavam avestruzes, eram provavelmente incrivelmente velozes. Até mesmo alguns herbívoros maiores provavelmente podiam se mover surpreendentemente rápido quando necessário. O mundo dos dinossauros não era apenas de gigantes lentos. Era cheio de criaturas com diferentes velocidades e habilidades locomotoras. O termo dinossauro é frequentemente mal utilizado. Nem todos os répteis antigos eram dinossauros. Pterossauros, por exemplo, não eram dinossauros. Eles eram répteis voadores do Mesozoico. Os plesiosauros e ictiossauros também não eram dinossauros. Eles eram répteis marinhos. Dinossauros dominaram a Terra por 160 milhões de anos. As aves são seus descendentes diretos. O legado dos dinossauros é de sucesso, não de fracasso. A revelação mais surpreendente da paleontologia moderna é a ligação direta entre o passado distante e o presente. Os dinossauros não desapareceram completamente. Eles vivem como pássaros, transformados pela evolução. As aves são descendentes diretos dos dinossauros. Elas formam um ramo vivo da árvore genealógica dos dinossauros. As aves modernas são classificadas como dinossauros aviários. Isso revoluciona nossa percepção do mundo natural. O passado não está tão distante, afinal. Ele voa bem do lado de fora das nossas janelas. Pense naquele pombo na praça, ou no pardal construindo seu ninho, ou na águia planando nas correntes térmicas. Essas criaturas são herdeiras de um legado antigo. Elas carregam em seu DNA ecos da era Mesozoica. Suas penas e ossos criam um elo com o Tiranossauro Rex. Essa compreensão adiciona uma camada de maravilha ao mundo natural. A mais familiar das criaturas se torna extraordinária. A conexão entre dinossauros e pássaros destaca a vastidão do tempo evolutivo e a incrível adaptabilidade da vida na Terra. A linhagem que produziu o Tiranossauro Rex também deu origem ao beija-flor. A evolução molda a vida em formas impressionantes. A vida é uma história contínua e ininterrupta. Nós, humanos, somos parte dessa narrativa, conectados a toda a vida, passada e presente. A história dos dinossauros é parte da nossa história. A extinção dos dinossauros contém lições significativas, especialmente para nossa era de mudanças ambientais rápidas. O impacto KPG mostrou a vulnerabilidade das espécies dominantes e a tenacidade da vida. Algumas linhagens, como as aves, encontraram maneiras de se adaptar. Compreender crises antigas pode informar nossa perspectiva moderna e destaca a importância da resiliência em um mundo em mudança. O passado distante pode iluminar nosso futuro compartilhado. Nossa exploração da história dos dinossauros foi uma jornada incrível. Vimos como a ciência desafia mitos e revela realidades fascinantes. Desde o Triássico até as aves modernas, sua história é épica. Novas descobertas fósseis continuam a enriquecer nossa compreensão. Dinossauros incendeiam nossa imaginação, conectando-nos ao vasto tempo geológico. Eles nos lembram da rica e surpreendente história da Terra. Ao concluirmos que essa compreensão ressoe profundamente. O legado dos dinossauros nos encoraja a explorar o desconhecido com curiosidade e aventura. Deixe nos comentários o que você acha sobre isso e até a próxima!